Muito boa tarde a todos e a todas. A gente vai dar início a essa mesa da tarde, que é composta pelo professor François Danelou. O professor François Danelou é professor do Instituto de Cognitique, do Institut de Cognitique, do Instituto Politécnico de Bordeaux. Ele tem uma longa experiência em indústria de processos, desenvolveu vários aspectos conceituais na área de projetos, da ergonomia de projetos e concepção. Autor de vários livros da área de ergonomia, dentre eles o Compreender o Trabalho, que é um livro bastante conhecido nosso aqui no Brasil, e o Ergonomia em Busca de Seus Princípios. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade de fazer um agradecimento em público ao professor François Danelou por ter me acolhido no seu laboratório durante a minha preparação do doutorado. E uma acolhida calorosa, de braços abertos, onde eu tive a oportunidade de ter uma convivência não só acadêmica, mas pessoal também. Então, para mim é um grande prazer pessoal recebê-lo aqui na Escola Politécnica e agradecê-lo por ter vindo e participar dessa 10ª jornada de ergonomia. Obrigado, François. Queria apresentar também o que faz parte da mesa, o professor Milton Menegon, que é professor adjunto da Universidade Federal de São Carlos. A gente tem feito trabalhos também em cooperação recentes, mas também atua na área de ergonomia de longa data, também conhecido atuante na ergonomia brasileira. E obrigado, Menegon, pelo convite, por aceitar participar dessa mesa. E, por fim, à minha direita, o professor Roberto Funes Abrão, da FEAGRE, Escola de Engenharia Agrícola da Unicamp, Campinas, também nosso conhecido de longa data, e que não só nas relações acadêmicas, mas nas relações de amizade pessoais, que tem sempre participado aqui das nossas jornadas de ergonomia. Obrigado a todos por terem vindo, por participar desse evento, que para a gente é um marco, pois ele chega na sua 10ª edição. A gente teve um pequeno atraso por conta da transmissão pela internet, mas eu vou passar já a palavra ao primeiro apresentador, vai ser o professor François Danelou. Em seguida, o Milton Menegon faz a apresentação e, para finalizar, o Roberto faz a apresentação dele. Então, passo desde já a palavra e obrigado a todos. Boa tarde. Je me réjouis d'être au Brésil, je me réjouis d'être à l'USPI et je me réjouis d'être à une table avec Newton Menegon et Roberto Abrão et avec mon ami Fausto Macia. Je vais vous présenter une intervention qui porte sur une simulation organisationnelle. C'était la première fois que nous faisions ça à cette échelle. Nous étions habitués aux simulations techniques, aux simulations architecturales, aux simulations sur des vues d'écran. Et là, pour la première fois, nous avons fait une simulation portant sur une grosse organisation. Donc l'intervention a été faite avec une collègue, Myriam Promet, de l'Institut pour une culture de sécurité industrielle, et Samuel Le Gall, un consultant. Donc il s'agit d'une raffinerie de pétrole qui fait un très gros investissement, donc 700 millions d'euros, dont le but est de supprimer certains secteurs, d'en développer d'autres. Et nous sommes intervenus seulement sur un des secteurs concernés, donc pour des raisons de confidentialité, je vais l'appeler le secteur S. Et il s'agissait dans ce secteur d'augmenter la capacité, mais à effectif constant. Donc il y avait de nouvelles installations, de très grosses nouvelles installations. Et il y avait aussi le rattachement à cette unité S d'unités qui étaient beaucoup plus loin dans la raffinerie. Donc le point important, évidemment, c'est qu'il s'agit d'augmenter la capacité
mais à effectif constant. Donc la demande est venue du directeur du site qui avait été sensibilisé aux facteurs humains parce que tout le comité de direction du secteur raffinage de cette entreprise avait suivi une formation facteurs humains que j'avais faite avec l'ICSI. Et donc le directeur du site nous a contactés avec la question: est-ce que l'organisation que nous prévoyons est sûre? Alors dans ce genre de secteur, ça veut dire précisément, est-ce qu'on est capable d'arrêter les installations quoi qu'il se passe? Les redémarrer, c'est pas grave, on peut prendre du temps. Mais les arrêter, il faut pouvoir le faire tout de suite et dans toutes les circonstances. Donc la demande venait vraiment du directeur, et cette demande s'est imposée aux chefs de division et aux chefs de secteur, donc avec lesquels évidemment nous l'avons construite. Donc vous voyez, il s'agit d'une intervention qui a duré à peu près 1 an. Donc notre proposition consistait évidemment à faire une analyse de l'activité approfondie dans ce secteur, et puis aussi dans le secteur éloigné qui allait être intégré, de prendre connaissance du projet bien sûr, et puis de construire des scénarios qui allaient pouvoir alimenter des simulations organisationnelles avec ces hypothèses. Donc bien sûr on a mis en place un comité de pilotage, et il se posait aussi la question de l'information de l'équivalent français du CIPA, qui est le comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail. Donc en tout, ça a représenté 59 jours de travail répartis entre 3 personnes. Voilà. Donc je voudrais insister un peu sur le temps que nous avons passé pendant 2 mois et demi à analyser l'activité dans le secteur S actuellement. Évidemment, vous imaginez que pour intervenir dans ce genre de secteur, il faut des habilitations, donc on a passé les examens nécessaires. Et puis, vous savez que dans ce genre de secteur, il y a 7 équipes, donc il faut se présenter à toutes les équipes. Voilà. Ensuite, nous avons fait le choix d'accompagner toutes les fonctions des 2 secteurs. Donc, chaque type de fonction a été accompagné pendant au moins un poste pour comprendre un minimum l'activité de chacune des équipes. Voilà. Pour la petite histoire, vous pouvez imaginer que quand des opérateurs voient arriver des ergonomes, ils leur font faire les tournées les plus difficiles. Et donc, j'ai fait plus de sport en 8 jours que j'en fais d'habitude en 1 an. Donc, quelques constats dans la situation existante. On peut être frappé quand on arrive dans cette salle de contrôle de voir qu'il y a très souvent des pauses café. Et donc on peut penser que les gens ne font rien. Mais en fait, les pauses café, ce sont les seuls moments où toute l'équipe, les opérateurs extérieurs et les opérateurs de la salle de contrôle sont ensemble. Et en fait, c'est ce qu'on appelle des moments de synchronisation cognitive, c'est-à-dire c'est les moments où ils partagent des informations sur l'état de l'installation pour arriver à une représentation commune qui est évidemment très très importante. Voilà. Vous verrez que ces pauses café ont un rôle très important dans la suite de l'histoire. Donc on a suivi et compris toute l'organisation des rondes qui se faisaient sur les installations extérieures. On essaie de comprendre le rôle du chef de car et de l'adjoint chef de car, notamment dans l'interaction avec les prestataires de maintenance. On a essayé de comprendre l'articulation entre les opérateurs en salle et les opérateurs à l'extérieur. Et puis il y avait un point très important, c'est le parcours d'apprentissage. Quand il y a un nouveau qui arrive dans l'équipe, il ne peut pas tout savoir à la fois. Donc il y a un cheminement pédagogique pour lui apprendre les différentes étapes. Donc on a travaillé sur la gestion de la maintenance et vous allez voir, c'est important aussi pour la suite. On a essayé de recenser toutes les informations, toutes les opérations qui nécessitaient 2 opérateurs. Par exemple, les très grosses vannes qui peuvent seulement être manipulées par 2 opérateurs. En même temps que nous faisions cette analyse de l'activité, il fallait évidemment prendre connaissance du projet. Et nous avons été très aidés par le fait que l'ingénierie utilisait une représentation 3D
en superposant les plans de la future installation sur les photos de l'installation actuelle, ce qui a été très utile pour les opérateurs et pour nous. Voilà. Donc après ça, il s'agissait de mettre en place des simulations pour se dire s'il se passe tel événement, tel incident, comment est-ce qu'on le sait, comment on est informé qu'il y a ce problème, quelles sont les opérations qu'il faut mettre en place, quelles sont les connaissances et les habilitations qui nous sont nécessaires pour pouvoir agir sur cette opération, quels sont les déplacements, quels sont les équipements, notamment de protection, qui sont nécessaires, etc. Alors, je dois dire que quand la direction de l'entreprise nous a présenté sa première hypothèse organisationnelle, nous avions vraiment l'intuition que ça ne marcherait pas. Après tout ce que nous avions vu sur les installations. Et donc, pour éviter de faire perdre la face au management de l'entreprise, la première série de simulations, nous avons décidé de la faire sans les opérateurs, uniquement avec le chef de division, le chef de secteur et des responsables du projet. Et pour commencer, on a juste simulé une journée normale de production sans incident. Alors, pour que vous compreniez comment ça se passe, c'est une simulation sans simulateur, hein. C'est une simulation avec des moyens très simples. Chaque opérateur est représenté par une ligne et le temps est indiqué ici. Et donc les opérations sont représentées par des post-it qui indiquent leur durée. Voilà, donc si on voit un peu plus en détail. Et donc au début, on a simulé juste une journée normale sans incident. Et cette simulation, comme nous le pressentions, a montré qu'il y avait des postes qui étaient extrêmement chargés dans une journée normale, c'est-à-dire sans aucune possibilité de rajouter le moindre incident. Qu'il y avait des difficultés importantes de coordination entre les membres de l'équipe, et notamment qu'on détruisait toutes les pauses café, donc tous les moments de rituel de synchronisation. Et puis il y avait une contradiction sur le rôle de l'adjoint chef de car, qui était censé être en permanence à la fois à l'extérieur sur les installations et à l'intérieur en train de signer des permis de travail. Et il y avait aussi, on a reconstitué évidemment les parcours, les déplacements, une très nette augmentation de la charge physique, notamment le fait de monter des échelles, qui était inquiétant vu le vieillissement des équipes. Donc, nous avons présenté nos résultats au management du site et les responsables ont compris extrêmement vite que cette hypothèse ne pouvait pas être maintenue. Le principal problème de la première hypothèse, c'est qu'ils étaient partis sur le fait que chaque opérateur avait un périmètre d'action, un périmètre d'habilitation extrêmement limité. Et que donc, ils ne pouvaient pas s'aider mutuellement quand un autre collègue était en difficulté, parce qu'ils n'avaient pas les habilitations pour intervenir sur une autre partie de l'installation. Donc, le choix de changement organisationnel qui a été fait a été d'élargir beaucoup le périmètre d'action et donc le périmètre d'habilitation de chaque opérateur, ce qui, bien sûr, nécessitait de développer leurs compétences à travers des programmes de formation, mais aussi, compte tenu de la convention collective de cette entreprise, de les payer assez nettement plus que ce qui était prévu. Alors, c'était encore possible puisqu'on était 2 ans avant le démarrage et que donc il était tout à fait temps de mettre en place les programmes de formation pour élargir le périmètre de compétences de chaque opérateur. Voilà, on a aussi travaillé sur une meilleure définition du rôle de l'adjoint chef de car. Alors du coup, comme on sentait mieux les choses, on a organisé les vraies simulations. Donc cette fois-ci avec des opérateurs, avec des superviseurs. Et donc on a simulé bien sûr la journée normale,
mais aussi 4 incidents très graves. Donc on avait élaboré 4 scénarios d'incidents graves à partir des incidents qu'ils ont réellement eus dans l'installation et puis d'autres qu'ils redoutent. On avait travaillé avec le jeune ingénieur qui était chef de secteur pour que ces incidents soient vraisemblables sur le plan technique. Voilà. Et on a du coup pu pendant 2 jours simuler très en détail la réponse de l'organisation à ces 4 incidents. Voilà. Alors, vous avez vu ce qu'était la simulation spatiale. Pardon, vous avez vu ce qu'était la simulation temporelle tout à l'heure. Donc on a fait le même genre de simulation temporelle. Et puis on a fait aussi une simulation spatiale. Donc ici c'est le plan des installations et les post-it représentent le trajet d'un opérateur pour faire une manœuvre, sachant qu'il y a aussi des déplacements verticaux puisqu'il y a des échelles. Voilà. Et donc ensuite on a reporté sur des tableaux Excel les tâches réalisées par chaque opérateur en fonction du temps pour chaque incident. Voilà. Donc les résultats, le premier résultat, on ne l'attendait pas. C'est que cette simulation, qui était une simulation organisationnelle, a débouché sur de très nombreuses modifications purement techniques. C'est-à-dire que, par exemple, on s'est rendu compte en faisant les simulations qu'il fallait que des opérateurs montent tout en haut d'une colonne à distiller, puis redescendent, puis montent tout en haut de la colonne à distiller suivante. Donc, je ne sais pas si vous avez souvent fait 8 mètres d'échelle sur une colonne à distiller, mais c'est un peu difficile. Donc, la simulation a conduit à installer des passerelles horizontales entre le haut des colonnes, pour éviter ces allées et venues. De la même façon, on s'est rendu compte que un des problèmes était évidemment la nécessité d'avoir 2 opérateurs sur une même vanne, ce qui rigidifiait beaucoup l'organisation. Et donc la décision a été prise de mettre en place des moteurs et des automatismes pour ces vannes-là. Voilà. Donc ces modifications techniques, qui étaient nombreuses et chères, ont été immédiatement acceptées parce qu'en fait c'était la condition pour pouvoir faire fonctionner l'installation de façon sûre. Sous réserve de ces modifications, notre conclusion était que tous les scénarios que nous avions étudiés étaient compatibles, ou plus exactement, que l'organisation était compatible avec tous les scénarios que nous avions étudiés. Alors bien sûr, on n'a pas étudié tous les scénarios possibles, mais ceux qu'on a simulés étaient des scénarios difficiles, ce qui nous a permis d'avoir une certaine confiance quand même dans la modification organisationnelle. Donc du coup, le directeur du site a pu commencer des négociations avec les organisations syndicales sur la future organisation. Et je dois dire que les syndicats ont été assez surpris puisque, en fait, ce que le directeur du site leur proposait, c'était d'augmenter les salaires. Et évidemment, ils ne s'attendaient pas à ça. Donc, de la même façon, les plans de formation ont été complètement modifiés. Encore une fois, on avait 2 ans pour former les gens. Un autre des résultats, c'est que notre présence a complètement modifié les relations entre les responsables du projet et les responsables de l'opération, de l'exploitation. Les responsables d'exploitation avaient très peu d'informations sur le projet. Donc vous savez comment sont les ergonomes, nous on a posé énormément de questions, et donc évidemment on a servi d'abeilles qui passaient d'une fleur à l'autre et qui ont fait qu'après ils se parlaient directement, ils n'avaient pas besoin de nous. Un autre résultat qui nous a beaucoup étonnés, c'est la modification des relations sociales dans le secteur dans lequel on est intervenu. Le chef de secteur était un ingénieur très compétent, mais qui n'était jamais sur le terrain. Pour vous donner un exemple, la première fois qu'il nous a fait visiter la salle de contrôle, il dit aux opérateurs, il faudrait quand même changer ce néon qui clignote. Et l'opérateur répond, chef, c'est une alarme. Donc il n'était pas beaucoup sur le terrain. Et il a été extrêmement surpris de voir à quel point, dans la simulation, les opérateurs ont apporté des formes d'intelligence, des formes de connaissances,
qui, d'une certaine façon, ont permis de sauver le projet. Et donc, ça a beaucoup changé peut-être son respect, je pense, pour les opérateurs. Alors, je vous ai décrit un chef de division qui était jamais sur le terrain. Le service marchait très bien parce que son adjoint, le chef de secteur, était lui tout le temps sur le terrain. C'était un jeune ingénieur qui était toujours en bleu de travail. Et lui a vraiment très profondément compris ce qu'on a fait. Et du coup, il a décidé d'utiliser la méthode des post-it pour écrire toutes les procédures avec les opérateurs. Parce que une fois qu'on a représenté une opération de cette façon-là, c'est évidemment très facile d'écrire la procédure. Et il a perçu que c'était une manière d'associer les opérateurs à l'écriture de procédures qui soit plus respectable et donc qui avait plus de chances d'être respectée. Voilà, bon, je passe sur la fin. Évidemment, ils étaient plutôt contents. Je dois dire que nous espérions pouvoir continuer en les accompagnant pour la préparation du démarrage. Et en fait, ils nous ont dit, écoutez, vous nous avez apporté beaucoup de choses. Maintenant, avec ce que vous nous avez apporté, on va pouvoir se débrouiller tout seul. Donc, on n'a pas accompagné la préparation du démarrage. Voilà. Par contre, on nous a demandé de présenter cette démarche à toutes les raffineries du groupe en question. Voilà, merci. Muito obrigado, François. Eu vou passar a palavra para o Menegon, que vai fazer a sua apresentação também. Bem, eu vou tentar falar sentado, acho que não. Bem, boa tarde a todos. Primeiramente, queria cumprimentar e agradecer os colegas da USP pelo convite de estar aqui. Mais que agradecer, homenageá-los pela persistência nessa jornada, que se tornou aí um evento da maior grandeza no cenário da ergonomia brasileira, e aqui temos feito debates que, sem dúvida, contribuem significativamente para o avanço da disciplina. Em segundo lugar, queria agradecer o convite mais uma vez por poder estar aqui com o professor François Danelou e com o colega Funes. O Funes, temos trocado figurinhas aí, né, Funes, nos últimos anos. E o professor Danelou é referência fundamental dentro daquilo que nós chamamos de uma corrente de ergonomia da concepção. As contribuições conceituais dele são fundamentais. Acho que se não resolve o paradoxo da ergonomia de concepção, pelo menos ajuda a avançar numa compreensão da nossa participação nesses processos. Bem, por favor. Então, eu preparei minha apresentação. Não, só passa o slide, por favor. Isso. Eu tenho a força. Isso. Bacana. Então, eu preparei minha apresentação com um breve preâmbulo. Depois eu quero discutir um pouco uma introdução, tentando pensar a ergonomia e projeto em engenharia, particularmente em engenharia de produção. Falar um pouco das nossas experiências projetuais no DEP-UFSCar. Refletir acerca do que seria esse projeto de engenharia e apresentar uma abordagem que nós estamos adotando aí para tratar dessas questões, né? E, finalmente, minhas considerações finais. Nesse preâmbulo, eu tentei refletir sobre a demanda, né? O Laerte nos chama a refletir sobre esses 10 anos que passaram e pensar os próximos. E eu já tinha feito isso porque estava organizando o Congresso Brasileiro de Ergonomia, mas nesse final de semana retomei aquele levantamento dos grupos de pesquisa do CNPq, né? Diferentemente do que o Zé Orlando falou aqui ontem, a minha busca ela pode ser enviesada, porque eu considerei simplesmente os grupos certificados, né, e ativos no CNPq, e que constam com linhas de pesquisa que consta a palavra ergonomia, né? Então, isso dá números diferentes. Eu fiz outras simulações, os números crescem, dobram praticamente, mas eu, olhando por dentro dos números, me pareceu mais sólido considerar dessa forma. E nós verificamos que 10 anos atrás nós tínhamos 42 grupos de pesquisa no Brasil e hoje esse número é de 121. Nós triplicamos esse número, né?
E, olhando para dentro desses números, nós vemos que, basicamente, não se alterou significativamente a composição do mainstream, ou das principais áreas, né? Se nós olharmos engenharia de produção, desenho industrial e fisioterapia, representam aí em torno de 60% dos números, dos valores, né? E continuam representando isso. E quando nós olhamos em categorias, né, as engenharias representam 42%, a desenho industrial e arquitetura 17% dos grupos, e fisioterapia e outras áreas da saúde 20% dos grupos. Eu acho que esses números podem passar a falsa impressão de que a ergonomia brasileira é praticada majoritariamente no campo projetual, né? Se nós somarmos design, arquitetura e engenharia, nós teríamos aí 60% dos praticantes ou dos grupos de pesquisa. Então, isso não é verdade, né? Se nós olharmos para a prática profissional na sociedade brasileira, a gente vai ver que é mais fácil encontrar ou enxergar um camelo passando num buraco da agulha do que um engenheiro de produção fazendo efetivamente ergonomia, né? Então é bom a gente olhar para as coisas e tentar refletir sobre elas e ver como a gente consegue avançar no campo da nossa disciplina, a inserção no mundo da ergonomia. Bem, feito esse preâmbulo, eu vou adiante, né? E falar um pouco das relações entre ergonomia e engenharia de produção. Bem, as origens da engenharia de produção têm como objeto e objetivo o trabalho, né? É inegável, e ainda que seja enviesada por uma certa perspectiva de representação do que seja o trabalho, né? A gente encontra referências associando os trabalhos de Taylor, dos casal Gilbert e etc., a os fatores humanos, a engenharia e ergonomia, em publicações diversas e atuais, inclusive, né? Essa origem da engenharia de produção, dentro de um paradigma já bem conhecido, né, ela perdeu força nos últimos anos, né? As novas configurações das organizações, os novos arranjos produtivos, né, impactaram o próprio fazer dos engenheiros de produção, que saem do mundo da fábrica, do mundo do trabalho mais estrito sensu, né, e vai tratar de outras questões. É mais fácil você encontrar engenheiros de produção discutindo inovação, discutindo estratégias organizacionais, relações entre firmas, do que engenheiros de produção discutindo a organização do trabalho, que está na base da fundação dessa disciplina, né? Tem uma amiga, Alessandra Rachid, do meu departamento, que escreveu um texto há alguns anos atrás, que o título é A Engenharia de Produção Terceirizou a Organização de Trabalho. Discutindo terceirização e etc., ela formulou essa hipótese e ela consolida isso razoavelmente bem no seu artigo. Bem, mesmo assim, o trabalho não deixa de ser questão central em engenharia de produção, né? E é lamentável dizer que o trabalho aparece como variável de ajuste, né? Eu escrevi um texto, depois eu vou disponibilizar, mas eu peguei um extrato de uma tese de doutorado, né, de uma pessoa da área de engenharia de produção que trabalha com modelos matemáticos. E, nesse texto, ele mostra como é que ele conseguiu otimizar o sistema. E as variáveis fundamentais para a otimização do sistema são 3. Mão de obra flexível, banco de horas e terceirização, né? É recente, essa tese vai ser defendida dentro de algumas semanas, né? Quer dizer, então o homem é variável de ajuste, né? Quando considerado, ele aparece como elemento a ajustar as deficiências do sistema ou a poder regular o que o sistema técnico não dá conta, né? Então, para mim, a questão do trabalho é central e, obviamente, a engenharia de produção atua ou se estrutura dentro de paradigmas, né? Não podemos alinharmos a todos sobre a mesma luz, sobre uma mesma direção, né? E é um pouco disso que eu quero falar, né? Bem, para falar disso, eu peguei aqui uma transparência e eu vou pedir, enquanto eu falo, para você colocar aquele videozinho, tá? Eu estou mostrando nessa transparência que as questões do trabalho no Departamento de Engenharia de Produção são antigas, né? Ela começa com o Laboratório de Análise e Projeto de Trabalho na década de 70, né, Camaroto? É isso, né?
Eu não sou dessa época. Então, esse laboratório existiu e, a partir de 94, a gente começa uma nova articulação no departamento, né? Houve uma troca significativa de professores da área e aí, por isso, novas competências ou descompetências surgiram e tivemos que reorganizar, né? E nós passamos a trabalhar em 2 grupos distintos, o Ergoação e Simucad. O Ergoação é um grupo de ergonomia e projetação do trabalho. O Simucad, simulação e computação gráfica aplicada ao projeto de situações produtivas. Esses 2 grupos, eles atuaram de forma separada durante quase 15 anos. Tá? Acho que está bom, pode... E só mostrar algumas tecnologias. Então, o Ergoação, com seu objeto, que é o posto de trabalho, as condições de trabalho, a melhoria das condições de trabalho. O Simucad, trabalhando fortemente melhoria de produção, produtividade, né? Então, com objetos diferentes, com métodos diferentes, enquanto a ergonomia com uma abordagem mais ascendente, o Simucad uma abordagem mais top-down, né? E, portanto, com metodologias diferentes e com objetivos diferentes e objetos diferentes, né? O Simucad no micro, o Simucad no macro, a Ergoação no micro. Bem, em 1910, nós unificamos esses 2 grupos nos que nós chamamos de PSP Lab, DEP UFSCar, onde o nome do laboratório assumiu o título de Ergonomia, Simulação e Projeto de Situações Produtivas, né? Então, esse nome ele não é à toa, né? O que nós estamos querendo dizer com ele é que a ergonomia, enquanto ponto de vista conceitual, dá suporte à formulação de métodos de simulação para conceber situações produtivas, nosso objeto, né? Essa é a unificação, e essa demora em unificar esses 2 grupos não é à toa. Nós tínhamos dificuldades conceituais e metodológicas para fazer isso e alcançar esse objetivo. Então, tentando refletir, a partir disso, sobre o projeto de engenharia, e eu, como engenheiro mecânico criado na mais forte tradição de racionalidade técnica, formado pelo professor Nelson Bach, cuja fonte é Power and Bytes, Rúbica e etc., né? Vou trazer aqui o modelinho proposto pelo Rúbica, que eu acredito que nos coloca para refletir sobre a atividade projetual. Ele define 4 quadrantes, né? Ele, numa parte inferior, ele fala de teoria, na parte superior de prática, no lado direito ele fala sobre conhecimentos ou proposições acerca do processo de projeto, e do lado esquerdo proposições acerca do sistema técnico, né? Então, um tipo de conhecimento mais descritivo, seja sobre o que é projetar em engenharia, ou sobre o que são os sistemas técnicos do quadrante inferior, dos quadrantes inferiores, e um tipo de conhecimento mais prescritivo, né, nos quadrantes superiores, que envolvem tanto o conhecimento prescritivo de como conduzir os processos de projeto, como os conhecimentos prescritivos sobre como devem ser os sistemas técnicos. Bem, esse paradigma ele continua vigente, continua atual e continua dominando as concepções de engenharia, mas outros paradigmas emergem, né? Toda a pesquisa empírica já foi capaz de nos mostrar que o projeto não se resume a uma racionalidade puramente técnica. Essa frase é do Biger, e está publicada num artigo do Oli Broberg, no ICED de 97. Né? Um artefato é geralmente construído nas interações entre e dentro de diferentes e relevantes grupos sociais. Estes grupos sociais atribuem diferentes significados aos artefatos, envolvendo uma flexibilidade interpretativa pertencendo a diferentes campos tecnológicos. Um campo tecnológico envolve conhecimento, metas, valores, bem como os artefatos. Então, eu acho que isso dá conta desses 4 quadrantes na medida que ele nos propõe, né, construir uma racionalidade dentro do nosso campo tecnológico, a ergonomia, e construir também artefatos que sejam úteis para que nós possamos interferir sobre o mundo da produção, né? E é nesse sentido que eu apresento os meus artefatos, né, a caixa de ferramentas. Do lado direito, essa é uma representação que emergiu de um trabalho que nós fizemos na indústria de petróleo há alguns anos, né, onde nós colocamos no quadrante esquerdo os ergonomistas e sua perspectiva dentro do projeto,
Do lado direito, nós colocamos os projetistas e a sua perspectiva do lado do projeto. E, fundamentalmente, o que nós dizemos é o seguinte, que a gente começa um projeto, não começa ele em folha em branco, num papel em branco, nós começamos um projeto sobre uma base de conhecimento sólida. Os projetistas têm uma base de conhecimento sólida sobre o seu objeto, nós, ergonomistas, também, como vamos a campo, vamos com uma base de conhecimento derivada disso que já aconteceu. Nós, ergonomistas, nos utilizamos de situações de referências, ou fazendo aqui uma referência ao professor Danelu, as nossas SACs, né, e tentamos reconstruir ou prognosticar o que vai ser uma atividade futura possível, né. Os projetistas constroem cenários, e esses cenários evoluem no tempo, né, e a intermediação entre estes se dá através das situações de simulação. Bem, esse é um modelo geral, e eu vou depois, na próxima transparência, abrir esse modelo numa visão tridimensional, né, para que a gente possa entender melhor. Mas, olhando para cá, do campo prescritivo, então, você descreve como é que é o processo de projeto, aqui a gente prescreve como fazer projeto de grandes sistemas produtivos. Esse é um desenho que a gente fez em 94, 95, e esses 3 primeiros elementos servem de base, né, para a concepção aqui e simulação de situações produtivas, como mostrei naquele vídeo anterior. Eu estou querendo dizer isso, que dentro da própria engenharia de produção a gente tem ferramentas que podem nos auxiliar a compreender a realidade do trabalho se usadas de um ponto de vista da atividade. Esse primeiro fluxograma aqui, que corresponde ao primeiro quadradinho, ele representa os fluxos logísticos numa unidade de produção de automóveis na cidade de Anápolis, Goiás, né? A construção desse fluxograma demorou cerca de 2 meses, né? Porque ninguém na fábrica conseguia dizer como funcionava as operações reais no dia a dia. Isso estava espalhado numa dezena de pessoas que cada uma conhecia uma parte desse processo, né? Então, dá para usar a atividade como fonte para a construção desses elementos. A segunda transparência aqui, que responde ao segundo quadradinho, ela representa a velha questão dos tempos, né? A engenharia não vive sem estudo de tempos, e os métodos clássicos de cronoanálise, de tempos standard, não dão conta, a gente sabe disso. Mas a própria engenharia criou o conceito de tempos históricos, né? E isso aqui são tempos históricos. Então nós vemos que existe uma certa normalidade, já com as suas variabilidades, e não existe uma só normalidade, tem mais de uma normalidade, né? E existem situações de completa variabilidade, né? Então também aqui a engenharia nos possibilita compreender o real do trabalho, tá? Quando nós nos apropriamos dos métodos da engenharia de produção e transformamos esses métodos. E aqui, fazendo uma referência ao professor Olivério, aqui da USP, que eu acho que não localizei mais ele, mas isso é um conceito de template de centro de produção, onde ele fala, olha, tem a máquina, mas em volta dessa máquina acontecem muitas coisas, né? E quem quer projetar situações produtivas tem que conhecer a realidade do que acontece no chão de fábrica. Então, só para exemplificar que a gente tem instrumental suficiente para representar uma situação de produção, tá? Com a sua complexidade que ela merece, né? E voltando a uma abordagem, então, aquele mapa que eu anteriormente apresentei numa forma bidimensional e coloquei aqui os projetistas de um lado, os ergonomistas de um lado e os projetistas do outro, né? Na realidade, ele tem uma conformação tridimensional, né? Onde nós partimos, num dado momento, de uma base de conhecimento e os vários atores sociais envolvidos nesse projeto, né, compartilham e passam a desenvolver um processo que se afunila até uma concepção final de uma planta, de uma indústria e etc., né? Bem, é óbvio que aqui na vertical eu fiz alguns cortes em verde para representar os cenários, como eles evoluem, né? Então, nós não temos como garantir que esse pontinho vermelho aqui é bom ou ruim, que ele é melhor ou pior, que ele é mais qualificado ou menos qualificado do que a situação de referência que nós partimos. Agora, o que nós podemos medir é a qualidade do processo que conduziu de A para B, né? As interações entre essas racionalidades que foram se fundindo num artefato técnico. Essa foto aqui representa o último seminário de um grande projeto de uma indústria de alimentos, que foram os vídeos que nós apresentamos, e aqui estão participando todos os agentes pertinentes nessa organização,
que vai de operadores, gerentes das áreas de logística, qualidade, engenharia, manutenção, produção, e, enfim. Né? E só para dizer que os nossos artefatos que estão aqui sendo projetados nas telas constituem fortes elementos para poder fazer essas pessoas interagirem e construir seus consensos acerca, ou as suas negociações acerca do que nós vamos operar num cenário futuro. Em conclusão, pessoal, essa é uma figura que eu tenho usado bastante e é fruto também de reflexões desde a minha tese, né? Que eu digo assim, que se você quer fazer avião, você é dependente de um processo de trabalho, né? Você projeta o processo de trabalho segundo um modelo de racionalidade produtiva. Normalmente, essa figura é do professor Mauro Zilbovicis, aqui da USP, né? Mas essa lógica, né, vai implicar uma carga de trabalho e uma atividade que vai ser respondida pelos operadores ou pelo ponto de vista da atividade com as suas competências, né? Depende da qualidade desse processo de projeto, as tensões que se estabelecem entre essas duas setas poderão ser maiores ou menores, né? Então, usando isso como referência e tentando colocar o ponto de vista de atividade como emergente dentro da engenharia de produção, eu concluo com essa minha última frase. Não vejo dificuldade para o ponto de vista da atividade, ou ergonomia situada, se não universalizar-se num paradigma dominante, constituir base para a prática e reflexões no interior da engenharia de produção para um contingente de pesquisadores e praticantes que afastam-se do campo prescritivo. E agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado, Menegon, pela uma perspectiva diferente em projetos. E eu vou passar a palavra ao terceiro participante da mesa, o Roberto Nunes. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Primeiro, eu quero expressar minha grande gratidão aos mestres e amigos Fausto, Laerte e amiga Uiara, por esse convite super honroso, que eu tenho minha formação na casa, e essa formação transformou minha atuação profissional, enriqueceu muito a minha carreira como docente. Quer dizer, eu passei de uma atividade meio cinza como professor de cálculo estrutural, que eu mantenho até hoje, mas para uma atividade muito mais solar, estudando ergonomia e mais humanista, e ainda no campo da agricultura, né, que justifica o solar aí mais uma vez. Também a honra de partilhar a mesa com o professor Danielu e o Menegon. Bom, eu preparei uma apresentação, um pouco da experiência do nosso grupo, da Engenharia Agrícola de Campinas, nessa interação entre ergonomia e projeto. Quer dizer, nós temos trabalhos simples, alguns singelos com alunos, alguns um pouco mais encorpados, com alunos de mestrado e doutorado, mas já temos alguma experiência nessa área. Então, eu vou fazer um breve relato. Primeiro, uma apresentação bem rápida da nossa escola. Então, a gente se agrupa em 3 conselhos, e o conselho onde o tema ergonomia está aninhado é o Conselho Integrado de Planejamento e Gestão, dentro da área de gestão de sistemas na agricultura e desenvolvimento rural. Então, nós somos uma escola relativamente pequena, com ênfase em pós-graduação, um pouco a ênfase geral da Unicamp, né? Pessoal, antes eu quero trazer um debate um pouco mais geral, antes de falar dessa experiência do nosso grupo, que eu quero chamar um pouco a atenção para esse trabalho, na verdade, um position paper que foi que nós tivemos conhecimento no congresso da IEA, em Recife, onde um grupo de ergonomistas renomados cria um diagnóstico do status da ergonomia hoje no processo produtivo e resume a ergonomia atual praticada com 3 eixos. Primeiro, uma abordagem sistêmica, um foco muito grande no projeto, que é o tema dessa nossa mesa, e
as propostas de valor que nós bem conhecemos da ergonomia, né? Bem-estar e desempenho. Então, eles fazem um diagnóstico que eu achei bastante lúcido, né? Quer dizer, enquanto que a proposta de valor, bem-estar, ela é bem compreendida pelos stakeholders, pelos interessados, a proposta de valor desempenho ainda não é muito bem compreendida ou aceita pelos stakeholders. E eles lançam algumas hipóteses. Né? Esse subaproveitamento, né? Eles usam aqui uma terminologia dupla para contemplar aquelas duas famosas escolas que aparentemente já estão mais ou menos integradas, né? Human Factors Ergonomics. Então, primeiro, talvez não haja aplicações de alta qualidade. O campo da ergonomia e fatores humanos é pequeno. E um diagnóstico que eu achei bastante pertinente é que a diversidade de tópicos e práticas da comunidade que pratica ergonomia é muito grande, e isso talvez traga uma comunicação imprecisa com esses stakeholders, esses interessados. Então, eu queria trazer um pouco isso para a área do projeto. Né? Será que essa interação ergonomia e projeto de engenharia, esse diagnóstico se aplica também? Assim, a pouca experiência que eu tenho, que eu vou relatar algumas que eu participei, a dinâmica projetual ainda, em larga medida, ignora a ergonomia no sentido como nós entendemos e praticamos. Eles basicamente entregam um pacote e falam para a ergonomia, olha, ajustem ou verifiquem se isso está compatível com as normas de higiene. É basicamente essa experiência que eu tive até agora. Mas, enfim. Pessoal, avançando um pouco, ainda num plano um pouco mais geral, ainda antes de falar das experiências do nosso grupo de Campinas, eu quero brevemente apontar duas modalidades de interação, ergonomia em projeto, em contexto agrícola, né? Porque o contexto agrícola, vocês sabem, ele tem uma particularidade grande, né? É uma variedade gigantesca de tarefas, que vão desde tarefas repetitivas até tarefas complexas de monitoramento de processos biológicos que ocorrem sem interferência humana. Então, o próprio Wisner, ele já aponta a complexidade do trabalho na agricultura, até em contraposição àquela ideia, o senso comum de um trabalho muito simples, não tem nada de simples, né? Mas, enfim, uma forma de abordar essa questão, aqui esses exemplos que eu estou mostrando para vocês de desenvolvimento de auxílios são do grupo de ergonomia da Califórnia, do campus de Davis, um grupo muito atuante na década de 90, e tinha uma abordagem muito pragmática dessa questão do auxílio, baseado em diagnósticos gerados a partir da aplicação de disciplinas científicas clássicas, basicamente biomecânica, fisiologia e antropometria, e ensaios laboratoriais. E aí o desenvolvimento de auxílios que muitas vezes, vamos dizer assim, não integravam o processo produtivo justamente por uma falta de compreensão da atividade. Eles criavam barreiras para essa atividade, eles limitavam as regulações que os operadores agrícolas costumavam, tiravam um pouco a independência, ideias curiosas, né? Por exemplo, vocês estão vendo aqui para diminuir o constrangimento de posturar um carro onde o trabalhador se ajoelha, outro trabalhador vai colher deitado, né? Ideias interessantes, mas que, em parte, não foram aceitas por essa interferência. Esse dispositivo também é bastante curioso para trabalho com flexão, típico do trabalho agrícola, né? Flexão exagerada do tronco. Aqui a ideia é um dispositivo que transfira parte do peso do tronco para a musculatura das pernas, né? Fazendo um bypass pela coluna. Isso foi ensaiado em campo, inclusive, e não foi muito bem aceito por questões de
interferir na atividade e até por questões estéticas. Dentro da cultura do trabalho rural, que é muito própria, né? É aquela resiliência e se algo interfere na produtividade do trabalho, dificilmente vai ser aceito, mesmo que traga alguns ganhos significativos em termos de qualidade, conforto. Né? Uma outra modalidade, pessoal, seria a abordagem via ergonomia da atividade, e aí o link com o projeto seria justamente, por exemplo, evidenciar demandas a partir da análise do trabalho real, de desenvolvimento de equipamentos, processos. Né? Estou citando, por exemplo, o trabalho da Sandra, né, que está aqui presente, que estudou a fruticultura orgânica no mestrado, e mostrou algumas adaptações que se faz, típicas bricolagens, né, do trabalho agrícola, que se faz para dar conta de tarefas onde não existe tecnologia apropriada desenvolvida. Então, isso é muito comum na agricultura. Né? Bom, pessoal, agora eu vou passar para... Depois eu peço para o Fausto me dar um alô aí, porque tem um número considerável de slides. Quanto? Vixe, tá bom. Então, esse aqui é o nosso grupo, pessoal, eu vou passar rapidamente. Então, mais ou menos 2 linhas de ação que a gente tem adotado. Nós temos usado elementos da análise ergonômica do trabalho para uma aproximação ao objeto, para uma construção do problema, são elementos, né? E também usando ferramentas ou métodos de análise clássicos para tentando algo como uma simbiose dessas 2 abordagens. Né? Também temos algumas experiências com ajudar a criação de novos dispositivos na linha de trabalho fundamental do professor Danielu, buscando também entender um pouco, conceber as particularidades dessa atividade futura, que ainda não se concretizou, para gerar também elementos de reprojeto. Então, agora eu vou passar um pouco rápido, pessoal, porque eu quero me deter mais nessa experiência de simulação da atividade futura, que acho que é a mais interessante para o nosso debate. Então, aqui alguns trabalhos de iniciação científica dos nossos alunos lá. Esse aqui, em particular, foi muito interessante, porque, de novo, uma representação muito estática do trabalho. A demanda foi o seguinte: os produtores de figo, essa aqui seria a forma convencional de fazer o transporte em campo, mas acabava manchando os figos em função do leite, né, que saía do cabinho. Então, a Embrapa propôs uma cesta, estilo cestinha de ovo, onde esse problema não aconteceria. Só que daí pediram uma avaliação nossa do trabalho. Né? Então, foi muito mal avaliado pelos trabalhadores. Além do projeto deficiente do ponto de vista das interfaces, o peso, etc., isso aqui diminuiu muito a produtividade do trabalho deles e o salário deles, quer dizer, o ganho deles é, em parte, por produção. Então, como eu falei, nada que vá diminuir essa produtividade vai ser bem aceito pelos trabalhadores. Né? Alguns exercícios de concepção também de dispositivos de transporte de banana, feitos pelos nossos alunos de iniciação científica. Alguma experiência com um projeto de embalagens nessa interface, aí com uma preocupação ergonomia de interface, basicamente. Né? Aqui um trabalho muito importante aqui da Cristina Gonzaga, que está aqui com a gente agora. Aí a interface com o projeto seria uma inadequação desses modelos de EPI para uma atividade muito difícil, que é o corte manual da cana. Então, o trabalho da Cris evidenciou algumas modificações, algumas regulações do dispositivo técnico, modificações para, por exemplo, aumentar a aderência e o acoplamento dos trabalhadores, baseado numa hipótese nossa de que a diminuição do coeficiente de atrito era responsável pela dificuldade no corte progressivo. Né?
aqui um trabalho também bem interessante de uma aluna de doutorado nossa, baseado numa demanda muito curiosa. Uma grande cooperativa avícola da região de Campinas, e um gerente formulou para nós uma questão. Ele tinha uma curiosidade de entender por que as produções, as propriedades familiares avícolas, até 20 mil aves, tinham um resultado de produção muito superior às grandes propriedades mais patronais, a partir de 100 mil aves. Eles têm um índice de conversão de peso, onde, sistematicamente, as produções familiares tinham melhor resultado. E o trabalho da Carolina mostrou um pouco que se devia ao modo de organização do trabalho da produção familiar, vigilância constante, independente do horário, né? Eles moravam praticamente lá, e também o uso particular que eles faziam do dispositivo técnico. Apesar de ser uma tecnologia menos avançada do que nas grandes, eles adquiriram uma expertise maior do que a dos operadores das patronais. Bom, eu vou seguir. Como é que nós estamos aí, Fausto? 5? Eu vou seguir um pouquinho mais rápido, pessoal. Alguma experiência também com unidades de beneficiamento de produtos agrícolas. Aqui usando ferramentas, mas a gente pensa que um uso um pouquinho mais contextualizado para gerar recomendações de reprojeto. Porque esse tipo de ferramenta permite, ao menos, hierarquizar as questões do ponto de vista, aqui no caso biomecânico, e a gente pôde sugerir intervenções baseadas nesses resultados. Aqui a gente tentou abordar esse conceito muito difícil de carga física a partir de indicadores fisiológicos, biomecânicos e psicofísicos, também usando um apoio aqui, um software de apoio, que é o Captive, para análise da atividade, também com resultados interessantes. Trabalho de avaliação vibratória de máquinas de colheita florestal, mais convencional do ponto de vista de análise baseado em norma. E aqui evidenciou a dificuldade para... Quer dizer, duas coisas. Máquinas muito caras e assim, o problema do nível de vibração na cabine não foi nem de longe resolvido. E aí, a outra questão da norma, que é uma questão curiosa, um dos operadores... Porque depois, quando apresentamos o trabalho, segundo a NR15, ele poderia trabalhar naquela condição por 4 horas e 32 minutos. Né? Ele mesmo falou, poxa, assim é difícil, né, professor? Ninguém vai trabalhar de forma tão fracionada assim. Né? Mostra uma limitação da NR. Né? Um trabalho também interessante com os colegas presentes aqui da UFSCar, da USP, participação também do professor Guarnetti, mapeamento da inovação tecnológica que nós fizemos na agricultura orgânica. Aí que eu queria me dedicar um pouquinho mais, que foi um trabalho muito interessante. Quer dizer, aí uma equipe de projeto gerou uma demanda para nós, que eles estavam propondo uma nova máquina de colheita de cana-de-açúcar, baseado no seguinte argumento: o corte manual está com os dias contados aqui no Estado. Nós já temos hoje, em São Paulo, mais da metade, quase 60% da colheita mecânica, e, em função de restrições ambientais, ele vai ser inviabilizado, porque, sem a queima prévia, não há possibilidade de corte manual. Então, ele está condenado. Então, esse grupo pensou num equipamento que preservasse parte dessa mão de obra numa tarefa muito simples, né? Você tem um corte de base, um mecanismo aqui helicoidal de elevação do colmo, e o papel aqui dos operadores era transferir o colmo para um espalhador, que depois lançaria esse colmo para a carreta. Bom, daí essa equipe, aí ela foi muito difícil achar situações de referência para a gente poder fazer uma análise dessa atividade futura, porque era um conceito novo. Além do mais, uma proposta que interessou muito o setor produtivo é que essa colhedora ela trabalharia em declividades de até 20%, o que daria um ganho muito grande. As colhedoras hoje trabalham com até 5%, 6% de declividade. Então, seria um ganho. Então, nós tentamos gerar
entender um pouco algumas situações de ação características desse trabalho futuro, inclusive com a construção de storyboards, prevendo, por exemplo, situações onde o como viesse torto, viesse algum, por exemplo, serpente junto, um cacho de abelhas, e para tentar criar esses cenários, né? Mapeamos também, fizemos uma análise também antropométrica dessa máquina, mas, enfim, pessoal, só para vocês terem uma ideia, quer dizer, este foi a concepção que nos foi entregue, os operadores teriam espaços de 90 centímetros para colher o como e colocar no espalhador, né? É claro que isso aqui foi projetado baseado numa racionalidade técnica e numa visão estática do trabalho, né? Aquela visão bem taylorista. A gente já propôs uma plataforma de 3 metros para incluir uma rota de fuga, para obedecer a NR12, distância de partes móveis, etc., etc., né? Enfim. E, inclusive, a viabilidade desse posto de trabalho frente à legislação é muito complicada, porque aqui nós fizemos um mapeamento dos possíveis riscos e uma sugestão, um prognóstico das EPIs necessárias para esse posto, um prognóstico também da tarefa, uma tarefa de grande repetitividade, e também colaboramos com esse projeto, com um projeto da cabine dessa máquina. Uma outra coisa curiosa por exemplo, na concepção inicial deles, o operador da cabine não teria uma visão sobre a célula de trabalho de baixo. E daí nós alertamos que ele teria um papel por exemplo, interromper a máquina frente a algum incidente. Então, ele teria que ter essa visibilidade da célula de trabalho. Então, foi uma experiência interessante. Essa máquina está sendo construída, ela vai logo para campo e a gente não sabe se esses postos são ou não viáveis. Tanto é que o trabalho desse nosso aluno foi inconclusivo. Mas essa foi uma experiência do nosso grupo mais interessante com relação à ergonomia de concepção nesse sentido. Muito obrigado, gente. Eu vou abrir ao público. Quem tiver pergunta, que, por favor, sinalize. Enquanto tem uma pergunta do Francisco Duarte. Alô. É uma pergunta endereçada para todos na mesa. Na verdade, são 10 anos aí de jornadas e, na verdade, a pergunta tem a ver com a apresentação do Marçal antes do almoço. Então, eu queria saber o que vocês acham o fato da ergonomia ter entrado no mundo dos projetos, se essa entrada reduziu, aumentou ou mudou a capacidade de ação dos ergonomistas. E se esse fato de ter entrado no mundo dos projetos fez com que os ergonomistas ou a ergonomia se afastasse da gestão. Acho que foi isso que eu entendi. Ou se a ergonomia perdeu a capacidade de refletir e que, para influenciar as mudanças, o caminho seria uma abertura maior para o social ou para a construção de projetos de apoio, de ação junto aos atores sociais. Eu queria saber o que vocês acham disso.
quand même le fond de la croyance ergonomique, en tout cas celle que m'a enseignée Wissner, c'est la question de l'intelligence des travailleurs et le fait que c'est un gigantesque gâchis que de penser qu'on va imposer aux travailleurs seulement les connaissances des organisateurs et des ingénieurs. Donc pour moi la question c'est est-ce que nos actions permettent ou non de redonner une place à l'intelligence des travailleurs dans la conception, dans la vie quotidienne, dans les débats sur le travail, différentes de celles qu'il y aurait eu si nous n'avions pas été là. Et je voulais souligner, j'écoutais Marsao tout à l'heure, qu'au sein de la gestion, comme le disait François, il y a des tensions très importantes. On a par exemple des collègues gestionnaires à Nantes, en France, qui sont en train de travailler sur la question des espaces de débat sur le travail, non pas avec une perspective ergonomique, même si on travaille ensemble, mais en montrant que les entreprises perdent beaucoup d'argent en ne favorisant pas la prise en compte de l'intelligence des travailleurs. Et donc la nécessité de remettre en place des débats sur le travail. De la même façon, Pierre-Yves Gomez, à l'école de management de Lyon, montre le gâchis considérable que constitue la forme de mise en place de la Lean Production en France, où il y a beaucoup de gens qui établissent des protocoles, des tableaux Excel, etc., et très peu qui s'occupent du travail. Alors, je partage évidemment avec Marsao l'idée qu'il y a des déterminants politiques, sociaux, majeurs qui doivent évoluer, mais je ne crois pas du tout à notre capacité de conviction par le haut, c'est-à-dire au fait qu'une critique du mode de fonctionnement actuel contribuerait à le faire évoluer. Beaucoup plus modestement, moi je crois à la nécessité de la démonstration par l'exemple, c'est-à-dire de montrer sur un petit nombre de situations où on passe beaucoup de temps ce qui se passe quand on écoute les travailleurs, quand on trouve d'autres formes de participation à la gestion, à la prescription, etc. Voilà. Parce que je ne crois pas que la pensée précède l'action. Je ne crois pas que c'est parce qu'on est convaincu qu'on va agir. Quand on n'a pas la possibilité d'agir conformément à ses convictions, ça s'appelle une dissonance cognitive, et dans ce cas-là, on va changer ses convictions. On trouve toujours d'excellentes raisons de justifier ce qu'on est obligé de faire. Et donc, si on veut modifier la façon de réfléchir des gens, par exemple des cadres, le seul levier pour nous, c'est d'agir sur leur marge de manœuvre. C'est parce qu'ils auront plus de marge de manœuvre qu'ils pourront réfléchir autrement. En tout cas, c'est ma conviction. Et donc, j'ai pas du tout le pouvoir de faire ça au niveau national et international, mais j'ai le pouvoir de faire ça dans les entreprises où j'interviens, c'est-à-dire de permettre aux cadres de s'apercevoir très concrètement sur des projets qu'en prenant les choses autrement, qu'en prenant la parole des travailleurs autrement, ça change leur propre marge de manœuvre de cadre, de directeur d'usine, etc. Et que donc on peut réfléchir autrement. Merigon, você quer falar alguma coisa? Bem, o Chiquinho, eu concordo plenamente com o que o professor Daniel Lu colocou aqui. A última transparência que eu mostrei na minha apresentação, ela mostra uma tensão entre o ponto de vista da atividade e o ponto de vista da racionalidade produtiva, né? Eu acho que a conversa é essa. A conversa com a gestão é a exploração das contradições que se estabelecem entre a lógica daqueles que concebem o trabalho e a lógica daqueles que operam e fazem produzir uma fábrica. Eu estou conduzindo um projeto na indústria automobilística nacional. Eu estou indo para lá amanhã, para campo, para testar uns protótipos. Essa indústria passou por uma transformação vigorosa nos últimos meses, para onde vieram executivos da indústria automobilística tradicional, né? Ou seja, era uma indústria familiar que resolveu vendia carro e resolveu fabricar carro no Brasil.
Depois de 8 anos, descobriu que não sabia fabricar carros e que tinha que contratar executivos top do mercado da indústria automobilística. Contratou um grupo de executivos que chegaram lá e acharam que aquilo era Ford, que era Volkswagen, etc, etc, etc. Demorou uns 6 meses para eles entenderem que aquilo não é Ford, né? Que os operadores daquela fábrica desenvolveram toda uma estratégia para fazer funcionar, né, pregando prego com alicate, né? Essa é uma expressão que eu gosto, porque o cara não tem nenhum martelo para pregar um prego. Então, ele conseguiu fazer funcionar e ser produtiva aquela fábrica, né, graças à inteligência desses trabalhadores, e fizeram isso sem recurso nenhum, né? Então, eu acho que quando a gente explora essa tensão entre o que se pensa que é, ou o que os modelos de racionalidade produtiva prescrevem para os sistemas técnicos operarem, com as reais formas com que os trabalhadores operam, né, e as estratégias que eles desenvolvem para poder dar conta daquela tarefa, e se nos propomos a melhorar e a equacionar certas contradições que são internas, mas que obviamente refletem as questões mais gerais da sociedade, né? Acho que isso é um avanço. Então a ergonomia não pode perder o locus dela. O locus dela é o trabalho. Nós não saímos do laboratório à toa, né? Nós saímos não dá conta, né? Então essa é a minha visão sobre a questão da gestão. A contradição com a gestão tem que ser explorada no dia a dia, né? É dizer, não, isso não funciona aqui, né? Aqui o mundo é outro. Esse mundo aqui não é a Ford. Obrigado, Menegon. Roberto, eu vou perguntar se tem mais uma segunda pergunta para encerrar, antes de encerrar. Que se houver, que seja bem breve, bem rápido, porque a gente tem a segunda mesa já logo em seguida. Ela prefere fazer. Obrigado, Cristina. Pessoal, então eu agradeço a vocês. Eu vou encerrar a mesa, porque temos já uma outra mesa. Obrigado a todos os presentes e participantes da mesa. Muito obrigado, Menegon, François e Roberto. Obrigado.